Olá, a gente está aqui hoje para responder uma pergunta que nos chegou através do canal da Carteira Z no Instagram, @carteira_Z. Se você eventualmente quiser nos seguir lá e nos acompanhar, eventualmente algumas das perguntas podem virar respostas em vídeos. A motivação é uma dessas perguntas que nos chegou por lá, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Qual o percentual máximo de correlação entre fundos de investimentos em ações que investem no Brasil é considerado saudável para a carteira? Assim, eu peguei 7 fundos, mais ou menos aleatórios, e determinei a correlação entre eles. Mais ou menos aleatórios, da onde saíram esses fundos? Em verdade, saiu de uma ferramenta que a gente entrega para os assinantes da Carteira Z todos os meses, que é o nosso espião Carteira Z, né? O que é o espião Carteira Z? A gente tem lá as posições das carteiras, né, a última posição aberta pela CVM, as posições das carteiras de 30 fundos, 30 ou 31 fundos, que a gente acompanha mensalmente, né? Então, aqui tem o somatório dessas posições, você pode ordenar, então vai te dar ali do maior para o menor. Você tem ali a posição Petrobras, que em fevereiro era a posição, é o papel mais comum entre os fundos, né? Então, você pode ordenar para cada um dos fundos. Você tem 31 fundos, se eu não me engano, está a lista deles aqui, que são acompanhados por nós mensalmente, da carteira desses fundos. Além dessa matriz, a gente gera também um outro documento aqui, 6 ações mais investidas pelos fundos, e a gente tem para cada fundo a posição da carteira dele comparada com o mês anterior, quais as posições que mais variaram de um mês a mês, que a gente assinala por essas elipses vermelhas e assim por diante, tá? Então, esses 6 fundos que eu peguei aqui para demonstrar o meu ponto, são mais ou menos aleatórios, tá? Foram 6 fundos dentre esses que a gente acompanha nessa ferramenta que a gente chama de espião Carteira Z. Por que eu não peguei todos os 30? Porque a matriz ia ficar muito grande, eu não ia ter espaço para demonstrar, e esses 6 fundos, 7 fundos, 3, 6, 7, esses 7 fundos são suficientes para demonstrar o meu ponto. Olha o que acontece, esses 7 fundos são fundos de ações, Brasil, Azequest, Bogari, Brasil Capital, Charles River, Constellation, Dynamo e Dimona. Tá? E o que você percebe nessa matriz? As correlações são muito altas. Tá? Eu assinalei ali em vermelho, em rosa, as 2 correlações mais altas, que é do Brasil Capital com o Bogari, no ponto 95, o mesmo Brasil Capital com Constellation, também ponto 95, tá? E o Charles River tem a mais baixa com Constellation, ponto 76, tá? Num período de 5 anos, 60 meses. Correlação medida pelas cotações, pelo valor da cota diária. Qual é o percentual ideal? Esses números, longe de ser exceção, tá? Eles são mais ou menos regra. Tá? Correlação entre fundos de ações, elas usualmente são altas. Usualmente aí na ordem de 90%, assim, alta correlação. Por que isso acontece? Né? O mercado no Brasil ainda é pequeno, né? Os fundos são muito concentrados em poucas ações, né? O que você viu lá naquele nosso tree map, tá? Assim, as posições principais, muito concentrado em Petrobras, Vale, né? Nas principais ações, então, que compõem o índice Bovespa. Então, o que acontece com esses fundos é um efeito maré. A maré toda sobe, a maré toda desce, né? O que a gente está querendo, então, quando a gente diversifica numa carteira? Todos eles vão subir juntos, todos eles vão cair juntos. Olha só, quando eu monto uma carteira de fundos de ações, é particular, tá? A tese numa carteira de fundos de ações, tá? Porque normalmente eu busco descorrelação ou correlação baixa como uma forma de proteção, né? Assim, diversificação, descorrelação como uma forma de proteção, de maneira que eu tenha algumas coisas ao mesmo tempo na minha carteira subindo, enquanto outras caem, eventualmente, e eu tenha alguma proteção. Numa carteira de fundos de ações, eu diria que assim, não é isso que eu estou buscando, porque isso é muito difícil de obter, né, com correlações dessa ordem, ponto 95, ponto 99 às vezes. Né? O que eu estou buscando aqui? Um segundo nível, né, assim, onde os fundos, vamos chamar assim, de uma taxa de apropriação. Né? O quanto os fundos se apropriam das altas da Bolsa como um todo,
das altas do índice, se você quiser, o quanto eles se apropriam da alta dos índices, o quanto eles se apropriam das quedas dos índices, né? O quanto eles sobem juntos, o quanto eles descem juntos com o índice. O que a gente quer, né? A gente quer, independente da correlação entre os fundos, porque, pensa só, se um fundo, cada vez que a bolsa sobe, né, um fundo sobe 30% e o outro sobe 1%, tá? Quando há uma queda da bolsa, esse caiu 1%, né, o que subiu 1, cai 1. E o que subiu 30, cai 10. Tá certo? Mas, olha só, sempre que sobe, eles sobem juntos, sempre que cai, eles caem juntos. Então, a correlação entre eles é 1. Né? O que eu estou querendo nesse momento não é uma proteção contra perdas, vamos dizer assim. O que eu estou querendo é uma diversificação entre fundos, de maneira que eles tenham taxas de apropriação diferentes. O que eu estou querendo no final do dia? Eu estou querendo acertar nos fundos vencedores, né? Nas teses vencedoras. Aquele fundo que vai se apropriar, vai subir muito quando a bolsa estiver em alta. Entendeu? A bolsa vai subir 10%, aquele fundo vai subir 90%. Tá? E um fundo que, idealmente, caia menos do que a bolsa quando a bolsa cair. Né? Então, eu quero índices de apropriação diferentes. Né? Como é que eu obtenho isso? É muito difícil acertar um fundo vencedor, e é por isso que eu diversifico, tá? Porque eu tenho mais chances de acertar o fundo ou os fundos vencedores. Né? Às vezes, basta você acertar um vencedor, que isso garante o seu rendimento alvo no período. Entendeu? Então é por isso que eu diversifico. O que é importante, de maneira que eu tenha uma exposição diferente, né, que eu tenha taxas de capturas diferentes no momento das altas, de maneira que eu tenha uma probabilidade maior de acertar os fundos vencedores. Né? É importante você diversificar, tá? Mas assim, talvez o instrumento para buscar a diversificação não seja o índice de correlação. Entendeu? Justamente porque os fundos são muito correlacionados. O que é correlação? Não vou explicar aqui hoje, mas correlação é a medida da série histórica. Né? Essa correlação que você está vendo na matriz foi determinada numa série histórica de 5 anos. O quanto os fundos sobem juntos e caem juntos ao mesmo tempo. Né? Então é isso, mas se um sobe 90 e o outro sobe 2, eles subiram juntos, né? Isso mede como uma correlação igual a 1. Tá? Então, para buscar essas diferentes teses, né? Aumentar minha chance de acertar os fundos vencedores, talvez eu não deva olhar tanto para essa correlação histórica. Né? Para onde eu devo olhar? Eu devo olhar para, primeiro, diferentes estratégias, né? Então, assim, existem diferentes classes de fundos de ações. Eu tenho fundos quantitativos, eu tenho fundos que investem no exterior, fundos dolarizados, fundos que se expõem em bolsa, mas com estratégias diferentes, long only, long and short, fundos alavancados, fundos não alavancados, fundos que têm estratégias diferentes, bottom up, top down, uma série de diversificar entre gestores, diversificar entre casas de gestão, né? Também não é aconselhável eu ter 2, 3 fundos na mesma gestora, entendeu? De maneira a aumentar a minha probabilidade de escolher fundos vencedores. Agora, como é que eu escolho esses fundos? Também assim, aleatoriamente? Não. Tá? Você deveria se assegurar de que você está exposto a teses diferentes. Tá? E é isso que a gente também procura, vamos dizer assim, ajudar nossos assinantes com as ferramentas que a gente disponibiliza. Então, por exemplo, no Espião Carteira Z, 2 instrumentos, tá? A gente disponibiliza lá embaixo, eu vou chegar lá, essa matriz, que é uma matriz de sobreposição das carteiras, tá vendo? Matriz de sobreposição a nível de setores da economia. Então, você vê aqui, olha, as cores mais fortes significam sobreposições maiores, tá? Então, você vê lá, sei lá, tá? Teve lá 96% de sobreposição entre o fundo Stoxos e o fundo Forpos, né? O que desaconselharia o investimento simultâneo nos dois, né? Porque eles estão expostos aos mesmos setores da economia. Se acontecer alguma coisa com esse setor em particular, a probabilidade é maior de que eles subam juntos ou caiam juntos, tá? Aqui eu tenho a sobreposição ao nível de ativos, né? O quanto eles investem nos mesmos ativos e não setores da economia. E aí você vê lá 48% entre o MOT e o Logos, tá? Também nos parece exagerado, né? A gente define nos relatórios o que nos parece exagerado.
Além disso, né, a gente disponibiliza esses por setor da economia, tá vendo? A gente coloca onde é que os fundos estão investindo. Ação, entretenimento, assistência médico-social, comércio atacadista, comércio varejista, construção, educação, empresas de eletricidade, água e gás, hotel e restaurante, imobiliária e locadora de bens, indústria manufatureira. Nossa, vamos ver aqui, tá vendo? Você tem lá 2 fundos diferentes que estão, um com 84,3% e outro com 92,2% em indústria manufatureira. Eles estão eles estão muito expostos ao mesmo setor, né, o que aumenta a probabilidade de overlap. Então, né, onde é que ficou o meu conceito de correlação? Entende? Que é a pergunta do nosso assinante, inclusive, né, porque o que eu tinha em mente era assim, né, eu procuro baixa correlação de maneira a proteger minha carteira. Tá? E isso continua válido. Tá? Agora, olha só, você não vai... É muito difícil proteger uma carteira de fundos de ações via correlação temporal, naquela correlação medida ao longo do tempo. Por quê? Porque elas são muito altas. Né? Onde é que eu vou buscar essa descorrelação? Na minha carteira de investimento como um todo. Né? Idealmente, eu queria ter um pouco de cada ativo, de maneira a descorrelacionar a minha carteira. Né? Idealmente, eu queria ter... É só uma questão de definir proporções. Né? Qual é meu percentual ótimo de alocação em cada um. Dê uma olhada em Markowitz, se você já ouviu falar disso. Tá? Mas, idealmente, eu queria ter um pouco de tudo. Eu queria ter um pouco de terra, eu queria ter um pouco de imóveis, eu queria ter um pouco de ouro, eu queria ter um pouco de commodities, de renda variável, de renda fixa, de Bitcoin, de fundo imobiliário. É aí que eu vou encontrar a diversificação, né, a descorrelação que protege a minha carteira. Tá? Numa carteira, resumindo, numa carteira de fundos de ações, eu estou mais interessado assim, em diversificar de maneira a acertar, ter maiores chances de acertar os fundos campeões. Tá? Eu quero uma carteira formada por bons fundos, todos eles. Tá? Assim, eu tenho que ter bons instrumentos para selecionar fundos. Idealmente é isso, eu quero escalar uma seleção de fundos, como se fosse uma seleção de jogadores. Eu quero os melhores jogadores possíveis, mas 1 ou 2 vão ser estrelas do meu time. E eu aumento a chance de que isso aconteça tendo jogadores diferentes, tá certo? Senão diz assim, eu vou diversificar entre fundos, né? 50% eu coloco no fundo A e 50% eu coloco no fundo A, tá certo? Eu não diversifiquei nada, eu estou com 100% no mesmo fundo. Né? Então eu quero fundos diferentes, com estratégias diferentes, com gestores diferentes, e gestoras diferentes, quantitativos, fundos multifatores, enfim, tá? A ideia é essa. Espero ter respondido a pergunta do nosso seguidor. Né? Então, nos encontramos em breve para outras perguntas. Interajam com a gente no canal da Carteira Z, @carteira_Z. Mandem suas perguntas e algumas delas virarão respostas em vídeo. Abraços.